Muito boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Muito bem, então nós vamos assistir ao vídeo texto sobre o tema 8 e também ao vídeo imagem sobre este tema. Sejam todos bem-vindos a mais esta conferência do nosso curso de Gnose da AGSAL, Associação Gnóstica Samael A1BO. Nós estamos hoje no dia 13 de janeiro de 2013, onde todos aqui estamos com um propósito bem definido de assistirmos conjuntamente a mais esta conferência. É uma conferência muito importante, é uma conferência. O primeiro fator de revolução da consciência e fala sobre a psicologia evolucionária. Melhorou o som aí para todos? Muito bem. Então, falando de psicologia revolucionária, nós temos que estabelecer uma diferença muito grande para os estudantes acerca das psicologias. Nós temos a psicologia convencional, acadêmica, né, nos seus diversos ramos, psicologia clínica, psicologia de processo, psicologia de direito, né, usada em fora, etc. Psicologia do trabalho, psicologia da família. E então esta é a psicologia epistêmica, do conhecimento epistêmico. E temos a psicologia revolucionária, que é a psicologia gnóstica, vamos dizer assim, a psicologia profunda, psicologia revolucionária ou psicologia profunda, ou ainda podemos chamar também de psicognose, né? Essa psicologia, já que houve uma pergunta aí sobre o Freud, né? Vai exatamente Freud. Então, existem níveis e níveis de iniciações. Iniciação ao conhecimento. E o Freud está num desses níveis, é com ele que começa o trabalho da psicologia revolucionária. Então, nesse ponto de vista, né, ele também é o iniciado. Isso não quer dizer que ele seja o iniciado de mistérios maiores, como é o Venerável Mestre Samael e o Venerável Mestre Rabulô. Depois do Freud vem o seu sucessor, que já tem mais iniciações esotéricas, que é o Jung. Então, ele o Jung também tem uma discípula chamada Sabina Spielreich. A Sabina Spielreich também tem essas iniciações do ponto de vista gnóstico. Então, o Jung ele vai trabalhar bastante a psicologia gnóstica, ele é bastante místico, tem as suas iniciações, ele que patrocina uma série de estudos e pesquisas acerca do conhecimento, como aqueles pergaminhos achados no Mar Morto, né? Que agora tem grande via para os estudos patrocinados
pelo Instituto Jungiano, do Jung. Muito bem. Então, a psicologia também, ela falece com a série de outras pessoas e ela vai atingir o seu apogeu agora com o venerável mestre Samael e o venerável mestre Rabulus. A diferença é fundamental. A psicologia que pode perguntar, mas então qual é a diferença, né, fundamental entre estas psicologias? A resposta sintética, bem simples, é a seguinte: a psicologia convencional sabe da existência do ego, das causas, dos seus efeitos, mas ela não trabalha, não estuda, não pesquisa formas para a erradicação deste ego, e sim ela arruma maneiras da pessoa com isso. Nasce países que se sustentam nisto. Se ela arrumasse uma maneira de erradicar o ego, erradicar as causas das doenças, os psicólogos ficariam desempregados. Então ela não faz isso, ela não é boba nesse sentido. E a psicologia revolucionária é exatamente o oposto. Ela sabe da existência do eu, da sua causa e de seus trabalhos para o estudo, a pesquisa, fórmulas de ação de elementos psicológicos. Nós temos os três fatores de revolução da consciência, do venerável mestre Samael, e presente também em todas as religiões. É uma forma psicológica de estar erradicando este eu. Então essa é a psicologia revolucionária. Por que o Freud, o Jung vão dar início a essa psicologia revolucionária? Porque eles tentavam achar uma maneira de que a pessoa se libertasse, né, por meio de sua própria descoberta daquelas causas psíquicas, das doenças psicológicas que tanto lhes afetavam, né? E então eles arrumaram uma maneira diferente de trabalhar isso. O Freud vai criar a psicanálise, ou seja, a psicanálise, o método de análise psicológica. Então a pessoa tem uma doença, um desarranjo psicológico, né? Um desequilíbrio, vai ser submetido ao analista, que por meio de regressão ou dos sonhos, né, consegue detectar os distúrbios. Veja bem, ainda na psicanálise do Freud e do Jung, a pessoa precisa de um psicanalista, precisa de uma pessoa. Então isso é o que a gente chama de alopsicanálise, uma análise que vem de fora. Já na psicologia profunda, né, que o próprio Jung também chega, vem na mestre Samael, e o próprio Freud vai abandonar seu método, é que a pessoa trabalhe sozinha. Então a própria pessoa vai ser o seu psicanalista. E aí começa todo o universo da autodescoberta, e é onde nós estamos nos metidos hoje, né? Então a autoanálise é aquela análise que nós fazemos sobre nós mesmos, né, para descobrir as causas dos nossos distúrbios, para descobrir as causas dos nossos feitos, dos nossos pecados, vamos assim dizer, nossos desarranjos e desequilíbrio psicológico. Então, pela autoanálise, cada estudante gnóstico é um autoanalista. Ele não precisa de um analista e nem de um psicólogo. Então a psicologia convencional morre, e daí o forte combate da psicologia convencional, que a psicologia convencional faz contra a psicologia revolucionária, porque acaba com suas profissões. A psicologia convencional tem um enfoque
materialista, um enfoque mais do ponto de vista físico, e a psicologia revolucionária, então, ela tem um enfoque espiritual, é levada para o interior de cada um de nós. Então, graças a esses estudos, tanto dos meios acadêmicos quanto dos meios iniciáticos, é que chegamos ao conhecimento que temos hoje. Veja bem, a própria palavra ego, ela não fora criada pelo venerável mestre Samael. Ego é uma palavra criada pelo Freud. Então, quando ele notou a existência desses elementos psíquicos, que não tinham nomes, ele sentiu a necessidade de criar uma maneira de expressá-lo. Então, ele cria uma palavra, isso chama neologismo, né? Novo logismo, né? Ele cria a palavra ego, que nós usamos até hoje. Então, ele cria a palavra ego para designar um conjunto de elementos psicológicos determinantes dentro de cada pessoa, que tinha uma função de uma pulsão, que ele dizia, né? Pulsão quer dizer força, uma pulsão muito grande de levar o indivíduo ao erro. Então, exatamente, ele acertou em cheio, porque esses elementos psicológicos são os causadores dos nossos erros. E aí, então, ele desenvolve os seus estudos, vem o Jung, consegue melhorar ainda mais e levar essa psicologia freudiana, né, para o meio místico, e acaba dando uma consistência oficial científica à psicologia revolucionária, à psicanálise. O Jung, ele defende a tese. Então, o que é uma tese, né? A tese é o que se faz no doutorado, né? A pessoa que vai ser doutor, então tem que defender uma tese, porque ela vai deixar um conhecimento para a humanidade que até então não tinha. Para isso, ela tem que defender a tese, que é o tipo uma dissertação de mestrado, em sentido mais elevado, tipo um TCC que nós fazemos hoje, né, nos nossos cursos, vocês sabem disso. Então, ao terminar o curso, nós fazemos uma monografia, né, monografia quer dizer escrita de um mono, só de um, né, de uma maneira, e temos que expor muitos TCCs oralmente, esta monografia. Durante a minha vida profissional, eu fui professor de TCC há alguns anos no curso de magistério, e lamentavelmente a gente viu se reprovar muitos alunos. Vi alunos reprovar em curso de medicina, em curso de direito, que me davam uma pena muito grande de ver a pessoa estudar em medicina 5 anos, né, 6 anos, direito também, e chega lá no TCC, na hora de fazer a dissertação, a pessoa não tinha essa condição de falar em público, né, de expor a sua ideia, de fazer a oralidade em público, como nós falamos no nosso fogueiros, né? Então, a gnose ajustou bastante a mim nesse ponto, que eu pude ser um professor lá e ajudar muita gente. Então, eu treinava os meus alunos durante o ano todo, ensinando para eles a maneira de se expressar em público e ensinando para eles quais eram os elementos, né, psicológicos que travavam essa apresentação. E então a gente passava o ano todo treinando, às vezes chegava no dia do TCC, às vezes tudo falhava, né, mas muitos se beneficiaram disso. Então é assim que acontece, chega lá na hora, a pessoa tem um travamento muito grande devido à quantidade enorme de elementos psicológicos que tem dentro de si,
que lá a gente abriu uma sessão para observação, a gente fazia a concentração, para que a pessoa acabasse se descobrindo. Então, na realidade, são elementos, né, psicológicos da autoconsideração. Uma autoconsideração demasiada em que leva a pessoa a ter medo de errar, de se expor ao erro e sofrer julgamento de quem está assistindo. Então, isto é autoconsideração. Então, falava para ele, se a gente não tem esse elemento de autoconsideração, você vem aqui na frente, né, onde nós estávamos lá, geralmente tinha um data show, e você, se errar, fala, ó, se você me desculpe, né, pelo erro que eu fiz, pela vergonha que eu passei, e leva o pessoal à brincadeira, mas como a autoconsideração é muito grande, não deixa você fazer isso, não trava tudo, né? Então, isso devemos ao Freud, devemos ao Jung, ao Círculo e a Sabina Spielberg. Se a gente tiver um tempo para frente, vamos assistir um filme, Jornada da Alma, que vai mostrar a Sabina Spielberg, que foi a discípula que se tornou amante, né, do Freud, e foi uma discípula dele. O filme mostra bem isto. Bom, então falamos assim de aspectos gerais da psicologia convencional e da psicologia revolucionária. Para nós, o que interessa é a psicologia revolucionária, e no momento que nós somos privilegiados, que não precisamos nem saber nada disso que nós estamos falando aqui. Basta dizer que quem deu um tom qualitativo, prático a tudo isto, na sua psicologia profunda, extraordinária, vê o venerável mestre Rabulu, que não é analfabeto, né? O Jung não, ele vai lá, ele defende a tese, então, que nós estávamos falando, sobre os sonhos, né? Então ele provou que os sonhos têm uma realidade científica. O que é uma tese? Que a gente está falando, a tese é que ele escreveu aquela monografia, foi lá para o TCC dele, né? Então a tese é obrigado, os TCCs seguem a mesma forma, de maneira errada, porque na tese sim, era obrigado a fazer uma plateia, um anfiteatro, porque a pessoa que está ali formando está deixando um conhecimento que ainda não tem para a humanidade. Então ele vai dizer, ó, isto é assim segundo a mim mesmo. Como no teu TCC você vai dizer, isto é assim assado segundo fulano de tal, segundo Paulo Freire, segundo Samuel, segundo isso, segundo aquilo. Na dissertação também é a mesma coisa. Agora na tese de mestrado não, é algo que você está acrescentando, conhecimento teu, é novo, né? Então é preciso trazer o povo para assistir. Já no TCC de graduação e de mestrado não precisava trazer ninguém para assistir. As pessoas fazem erradamente, fora da lei, inclusive, e prejudica muito pessoas que acabam, às vezes, nem pela dificuldade de expressar em público. Bom, na sequência, então, o que é o ego, né? Então, já definida pelo Freud, mas todos nós sabemos aqui uma série de coisas sobre o ego. O importante é nós sabermos de uma forma prática, né? O que ele é dentro da gente, né? Como que ele age, como trabalhamos para que ele não haja, né? Então nós temos a morte, né? A morte contínua. A morte contínua a gente vê nas outras conferências que vão ter várias etapas, né? Uma de trabalhar esses agregados, o conjunto desses agregados é que chama de ego, né? Antes que eles adentrem dentro do palco da nossa mente. Então, dentro de nós há bilhões de partículas o que é o nosso eu. Cada uma tem uma vida própria, tem um cérebro próprio, tem um pensamento próprio, tem um esquema próprio, e que agir segundo o seu perfil. Só que para agir precisa do palco da nossa mente, e dentro do palco só pode atuar um por vez.
Então há uma briga entre eles, nossa psique, pela supremacia, para comanda entrar nesse palco, que só dá para entrar um por vez. Então, se houver uma maneira de nós impedirmos que esses agentes egóicos, né, esses eus, componendo o EH dentro do nosso palco, antes, né, deles entrarem, a gente vai impedir que eles entrem e exerçam o seu papel. Entram e exerçam o seu papel dentro da nossa mente. Então, isto é uma técnica, um dispositivo, uma ferramenta que nós temos, chamando morte antecipada, ou morte preventiva. É aquilo que Jesus diz, orai e vigiai. Então, está vigiando para que não aconteça, né? Agora, também, se ocorrer o caso destes elementos adentrar ao palco da nossa mente, e nós temos a técnica da autoobservação, e aí podemos pegá-lo, né, na sua marcha, já entrou, está atuando, e fazer a morte marcha cessar a sua atuação, impedir que ele se alimente e robustece com a nossa energia. Se perdermos ainda e todas essas duas oportunidades anteriores, temos a outra que é de mais tarde em casa, né, fazer a morte postergada, já no tempo pretérito, né, de atuação desse eu. Então são maneiras de impedir a sua atuação. Isso nós estamos falando em termos de energia. Então dentro de nós tem dois tipos de energias, né? Tem a energia original, que é Deus dentro de nós, que é a essência, uma partícula divina, essência. E essa partícula divina, ela nasce conosco, ela vem íntegra, né? Nós nascemos com ela em 3% livre. 97% ela já fica presa ao ego. Então tem uma energia lá dentro de nós que prende a essência e não deixa esta essência atuar. Essa energia é o ego. Então seria, por exemplo, assim, imagine uma lâmpada que ela está passando 100% de luz, ela está recebendo da fonte e emitindo 100%. E aí você pinta a metade da lâmpada de preto, ela vai receber da fonte 100%, mas só emite 50%. A outra parte dela está pintada, preto não passa luz. E aí você continua pintando, deixa só 3% dela. Então ela está recebendo toda a energia da fonte, mas só está passando 3% de energia. Então é assim que nós estamos, de toda a nossa energia essencial que nós recebemos originalmente, nós temos só 3% atuando dentro de nós. Então esses 3% que estão atuando são responsáveis pela formação das nossas virtudes, das nossas qualidades. Então tudo que tem dentro de nós de virtude, de qualidade, é algo gerado pela essência. A virtude vem de Deus, emana do Criador, é divina, então por isso são chamadas de virtude. Então entre essas virtudes tem os valores, que são virtudes, né? A amizade, a solidariedade, a compaixão, a solidariedade, etc, etc, é a mais alta a paz, né? E a mais alta a liberdade, a felicidade, a mais alta virtude, forma de virtude, que é o amor. Então são componentes produzidos pela essência. Se nós temos só 3% de essência livre, então nós temos a capacidade de produzir tão somente 3% de virtudes, que é muito pouco. Então nós temos somente 3% de amor. E se esses 3% estiverem livres, a gente vai ver que isso não é mais possível. Por isso Cristo diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele tinha 100% se expressando, então ele nos amava com 100% de amor. E sabia que nós não, porque temos essa capacidade enfrascada.
Então ele está dizendo assim, ó, ame você ao teu próximo, ame você aos seres vivos, a natureza e o cosmos, como eu amo, ou seja, com 100% de amor. Eu tenho 100% de livre e desperta. É isso que ele estava dizendo. Bem, então, resumindo, nós temos essência, 100% de essência. É isso que nós herdamos, trazemos lá do absoluto. A partícula da mona entra com 100%. Então, é chegar aqui onde estamos hoje. Chegar no reino humano. Esse 100% de essência, 3 está livre, produzindo as virtudes, e 97 está aprisionado pelo ego, então produzindo os defeitos. Então, por isso que o Freud vai dizer, o ego é uma grande pulsão ao erro, ao defeito. É muito grande a quantidade de energia presa que nós temos da essência, né? Que não pode funcionar, 97%. Então nós temos uma propulsão muito grande a produzir defeitos, a produzir erros. E este ego, né, robusteceu muito na humanidade atual. Por isso a ira está à flor da pele, a luxúria super robustecida, a gula e todos os defeitos, pecados capitais. Então, desses 97 que estão presas, essência presa, é que vamos fazer nosso trabalho, que nós vamos ver no nosso curso, daqui para frente. Então, cada vez que a gente pega um eu, que ele tem dentro dele um pouco de essência presa, ele tem ali um pouco de virtude impedida de ser virtude. A gente libera, então nasce para as virtudes, com a morte desse defeito que o eu expressava. Então, o conjunto desses todos eus é o ego. Então, essa essência que nós trabalhamos, a essência presa, aprisionada, 97, o pouquinho que a gente liberta, se torna a essência libertada, né, ou liberta, como chamada pelo venerável mestre Samael, de essência primígena, ou seja, a primeira essência resultante do nosso trabalho de morte. E esse percentualzinho de essência, juntado a outro percentual resultante do trabalho de morte, vai nascer em nós o que nós chamamos de embrião áureo de alma, né? E assim é que vai nascendo a nossa alma. Então, alma significa consciência. Então, já vimos o que é ego, o que é essência, e vamos ver o que é consciência, né? Então, somente o ego e a essência dentro de nós seria uma bagunça terrível, né? Seria o samba do crioulo doido, não teria como a gente saber de nada. Então, exatamente dentro de nós, o componente psicológico que permite nos ter a noção do que está atuando dentro da gente é a consciência. Então, a consciência permite a cada um de nós, em autoobservação, saber se estamos expressando virtudes ou se estamos expressando erros, defeitos. Então, a consciência é um instrumento de percepção e registro de todos os acontecimentos, de todos os fenômenos que ocorrem tanto fora de nós, no universo físico, como no nosso corpo físico, como no nosso corpo psicológico, na nossa alma. Isso é a consciência, uma poderosa ferramenta. Mas como nós temos 3% de essência, nem sempre esse 3% está convertido em consciência. A humanidade em geral não tem 3% de consciência, isso é um erro. A humanidade tem, em média, 3% de essência livre, né? E essa essência livre, ela não se transforma em consciência se ela não for ativada por meio do processo de meditação. Então, nosso trabalho se dá dessa forma. Nós auto-observamos a atuação do eu, eliminamos pelo processo da morte, que vamos ver nas conferências,
e após terminar a essência livre, ela precisa trabalhar. Então trabalhamos a medida. Então esse vai se emancipar e se tornar consciência. Assim vamos fabricando consciência. Podemos fabricar 10%, 5%, 10%, 50% nos qualifica para a ilha e 100% nos torna um Turiya, um mestre de mistério maior de toda a consciência, que tem toda a consciência do cosmos. Então é assim que estão esses materiais dentro de nós, esses elementos psicológicos. Os eus são alegorizados por cada cultura de uma forma. A gente já viu aí no vídeo, né? Nas escrituras eles são chamados de animais. Na Igreja Católica são chamados de pecados, que é os 7 pecados capitais. Também encontramos nas escrituras a alegoria do ego sobre o gigante filisteu. E a essência é o Davi. Veja que o Davi é bem pequenininho e consegue, de uma maneira acertada, matar o gigante filisteu, que é o ego. Então, o que nós temos pequenininho de nós, a essência, se bem trabalhada, ela consegue matar o eu. E ao contrário, também temos o Caim mata o Abel. Então o Caim é o ego, Abel é a essência. Então se não trabalharmos esse percentual de essência livre, ela vai sendo fagocitada pelo ego e podemos chegar a uma icase, ou seja, sem consciência nenhuma, 0% tudo funcionando de essência, não funciona, né? 0%. Então Caim mata Abel. Isto lá na escritura está dentro de nós. E a grande batalha que refere às escrituras, que nós temos que efetuar, não é lá fora, né? Como pensam as pessoas, com exércitos, poderosos exércitos, generais, cabos, soldados, sargentos, capitães, majores, etc. Essa grande batalha é aqui dentro de nós, aqui e agora. Então temos que lutar para entender, compreender tudo isto através dos nossos estudos e levar à prática lá no nosso interior, ser um guerreiro ferrenho contra nós mesmos. E é isto que eu desejo para todos, que todos vocês possam ser poderosos guerreiros e vencerem a si mesmos. Muito obrigado e boa noite a todos. Se houver alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Como não há nenhuma pergunta, a gente vai estar passando para as partes seguintes da nossa programação.